E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali, todas. Então chegaram ao pé deles, ao pé de Jesus, né? Os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Até o versículo 9. Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 19, versículo 1 até o versículo 9. Em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui com um questionamento, né, dos fariseus. Eles estão tentando, né, como que eu vou dizer para você, tentando pegar Jesus, né, para acusá-lo, né, e prendê-lo, condená-lo, né, porque Jesus é ali para eles ameaça, né, uma ameaça. Então eles querem de alguma forma condenar Jesus. Mas o que nós vamos falar não é sobre a condenação de Jesus, é o assunto que está sendo tratado aqui. Apesar de estar sendo usado de uma forma por segundas intenções, mas ele é muito importante para nós pensar. Então vamos lá. Eu tenho certeza que a maioria que está no meu canal assistindo já são casaram um dia, né, encontraram a princesa, né, do sonho, e a princesa encontrou o seu príncipe encantado, né, do seu sonho, e estão vivendo juntos. A vida é assim, tem muitos baixos, e os altos e baixos da vida é que faz, né, é que vai movendo tudo isso. A gente sabe que um casamento, né, é algo muito caro. Quanto mais
você acrescenta nesse momento mágico, né? Vamos dizer assim, mais caro fica. Não é barato, por mais barato que seja, ele é caro. Casar é caro. Então, a gente fala assim, poxa vida, né? Tá solteiro, andando por aí, né? Eu já sou casado, já tá quase chegando aí aos 30 anos de casado. E a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos e a luta é constante. Há muitas divergências da vida. Então, o que faz com que um casamento dure para sempre, que né? Aqui o texto, aqui que eu não li, ele vai dizer aqui assim, ó. Eu li até o 9, né? Eu vou ler mais esse aqui, ó. Disseram-lhes os seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receberem, né? Receberem isso. Vamos pensar o seguinte. Deixa o texto lá e vamos pensar o seguinte. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e a gente vê assim um grande problema para nós resolver, que nós somos humanos. Somos humanos e somos fracos, e somos cheios de dúvidas, cheios de indecisões, e um coração, muitas vezes, tão caótico. Não queremos suportar uns aos outros. Mas Jesus está tratando de um assunto muito importante aqui. Ele leva o assunto a algo que é muito importante. Ele fala aqui do princípio. De um princípio. De um princípio. Você sabe o que ele está dizendo aqui, desse princípio? Ele está dizendo aqui algo que está lá no comecinho das Escrituras Sagradas, né? Que a gente sabe que está lá em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2. Né? Depois, ó, capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe perante Adão. E disse a Adão, olha o que Adão diz. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Isso é que Adão diz. Ele está errado? Não.
ele está confirmando de onde ela saiu, de onde essa companheira saiu. Lógico, Deus tirou ela de onde? Do próprio Adão. Então ele está dizendo, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, por quando o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. É isso aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 22, 21, 22, 23, 24 e 24. É o que Jesus está dizendo. Aí, você olha aqui para você ver. Jesus fala outro assunto muito interessante. Adultério. Você viu que Jesus confirma aqui? Que somente o adultério pode causar ou separação? Então, quando Eva comete aquele engano ali, o que foi que aconteceu? Adão separou de Eva? Não. Que ela não cometeu adultério, como muitos aí dizem que Eva cometeu adultério com a serpente. Isso não é verdade. É uma mentira inventada, criada pela imaginação do homem. Talvez lá no Talmud pode falar sobre esse suposto adultério. Então vamos lá. Se ela é osso, então aí você vai falar, mas espera aí, mas então não tem jeito. Nós vamos ter que ficar brigando, discutindo, amaldiçoando um ao outro, odiando um ao outro, e não vamos poder separar. Essa é uma questão. Sabe por quê? O ser humano é como o próprio Moisés disse lá, a dureza do coração. Dureza do coração. Aquela questão de eu não te perdoo, vou te odiar pro resto da vida. Tudo por coisas banais da vida. Esse assunto é um assunto sério. É um assunto a pensar. Eu não me arrisco dizer para ninguém, separe. Mesmo sabendo da situação daquela pessoa. Eu não tenho essa autorização. Essa autorização de dizer separe. Porque já que não dá certo, separe. Já que vai ficar brigando a vida inteira, separe. Já que não... Sabe por quê? Hoje nós temos aí a igreja, né? Eu faço parte da denominação Adventista da Promessa. Eu sei que você, não sei se você que está assistindo o canal também faz parte dessa igreja, dessa denominação, tá? Mas não importa qual a denominação é sua. Toda denominação precisa ter encontro de casais. Por quê? O encontro de casais vai resolver essas pendengas da vida. Para evitar exatamente cometer esse erro
grotesco que a Bíblia proíbe, que o próprio Jesus está dizendo aqui, que não se deve separar. Pior ainda, é que muitos separam e aí continuam cometendo adultério. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então é até a morte. Mesmo um vivendo em uma casa, outro vivendo em outra casa, com outro companheiro, bem de vida, situação, né? Aquela pendenga que tinha com a sua esposa, não tem mais, agora vive bem, tranquilo, sossegado, achou, né? Uma harmonia, um consenso em outra pessoa. Vai estar cometendo adultério do mesmo forma. Ah, mas por quê? Por que então Moisés permitiu esse divórcio? Essa carta de divórcio. A dureza do coração. A dureza do coração. Porque o coração. Porque antes separar do que um matar o outro, cometer um crime. Ou então escravizar o outro. Ou em condição de escravo. Em condição de. Né? Lamentavelmente falando. Porque não é fácil você suportar um outro junto que não dá certo. Mas também precisa pensar muito. Porque às vezes não é uma questão de você suportar. Às vezes a questão está aqui dentro da cabeça de uma pessoa, de ambos, os raciocínios, aqueles pensamentos que parece que não dão certo. Então, mas espera aí, vamos pensar mais para trás. Vamos pensar o seguinte. Um dia era a princesa do sonho, um príncipe encantado. Mas bastou se unir, juntar-se, casar, morar na mesma casa, no mesmo teto, comer da mesma comida, participar ali, né? Acabou. Não é mais o príncipe encantado. Achou os defeitos tudo. Agora tá tudo errado, não era isso que eu queria. Ah, mas eu pensei que você era isso. Ah, eu pensei que você fosse aquilo. Ah, eu pensei. Pensei tarde. Você sabe por quê? O dia que eu vi a minha esposa pela primeira vez, o dia que nós saímos pela primeira vez ao encontro, sentamos lá no banco de uma praça para conversar. Eu nem me lembro que conversa era. E quando eu entrei no altar com ela, é como se essa mesma palavra aqui, ó. Esta é osso de meus ossos, carne de minha carne. Essa será chamada varoa, né? Ossos dos meus ossos, carne de minha carne. Eu não preciso repetir isso aqui mais para ela, e nem ela para mim.
Porque Adão já falou isso aqui lá. Mas seria bom que se a gente pudesse repetir isso como uma marca do princípio. Quando ele falou isso aqui, ele já falou para toda a humanidade, olha, tá tudo aqui escrito. É como se eu tivesse dito para ela, ossos, meus ossos, carne, minha carne. Essa palavra, ela ecoa eternamente. Não tem como sair dessa realidade. Porque ela é sim, carne da minha carne, ossos, meus ossos. E não separe o homem. Lá, Paulo fala que somente a morte pode separar o homem de uma mulher ou mulher de um homem. Olha só, Paulo está falando, confirmando exatamente o que está em Gênesis. Então, se a igreja tiver, ela tem obrigação de ter, pelo menos de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, um encontro de casais. Porque os casais precisam sempre tá renovando a mente e voltando um pouco mais. Porque muitas vezes as brigas, as discussões são coisas fáceis de resolver. São coisas materiais, problema financeiro, problema de filho, problema de, sei lá, indiferenças na cama, por exemplo. São gostos diferentes. Às vezes tem esposa que a casa é toda dela, é só para ela, e só cabe as coisas delas, os sonhos dela. E aí, quando o marido traz alguma coisa para casa que é diferente, pronto, arruma aquela discussão, aquela briga sem parar. E eu vou jogar isso fora, vou pôr fogo, vou pôr no lixo. E aí, isso aí traz dificuldade muito grande. Porque a vida agora não é uma só. A vida é dos dois. E os dois têm que estar de acordo com a situação. As coisas têm que estar. Agora nós pensamos, não pensa mais eu, penso mais nós. Agora é nosso. Não existe aquele é meu. Não, é nosso. Muitas vezes, essa questão, ela se a pessoa continua pensando sozinho. Esse é meu, não, isso é meu. Aqui é meu, isso é meu, aquilo é meu, tudo é meu. Eu comprei, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz, o outro nunca faz nada. O outro nunca tem espaço para nada. São coisas banais da vida. Porque se estamos juntos, somos tudo é nosso. Existe essa coisa de dizer, eu comprei, é meu, eu sou dono, não dono de nada.
Eu não sou dono de nada. Nada. Ninguém é dono de nada. Nós não temos nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. Tem uma música que diz assim: nasci nu, sem dente. É mais ou menos por aí. Você vai se lembrar dessa música. É? E assim, dessa mesma forma, nu, pelado, sem dente, sem documento, nascemos e vamos voltar para Deus. Para quê? Para que essas discussões? Simplesmente para separar. Separar pode custar muito caro para você diante de Deus. Não há nada que justifique uma separação, a não ser da prostituição, como disse Jesus. O adultério. O próprio Jesus está dizendo aqui que é o adultério. Mas pessoas querem separar de qualquer coisa, porque não suportam. Agora não suporta nem ouvir a voz do outro que um dia era príncipe ou eu era uma princesa. Será que você fez uma boa escolha? O que aconteceu? Precisamos pensar que, por mais que você tenha razão, mas se você teme a Deus, será que você está disposto a justificar a Deus o que você está fazendo? Porque você vai ao altar e recebe a bênção de Deus. E não tem volta. A bênção de Deus no altar é como a unção de um, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, aquele óleo que derrama. Não tem volta. Só Deus pode tirar isso. Então, às vezes, é só uma questão de psicológica. Muitas vezes é psicológica. Eu conheço um casal que não teve condição de continuar junto. Mas não é porque... Não, é porque a esposa tinha problema psicológico. Eles separaram. Mas ele continuou a vida dele sozinho, cuidando dos filhos. E ela sozinha também se virando conforme estão até hoje. Os filhos cresceram. Aí um foi cuidar da mãe, que precisava, que estava andando para a rua. E o outro continuou a sua vida, porque a própria justiça decidiu que ambos ficassem separados,
porque não tinha condição de se aproximarem um do outro. Porque ela, com problema psicológico, queria matá-lo. Esse é um caso. Agora, quando nós somos normais, não temos problema psicológico a ponto de, né? Aí é um caso a pensar. O meu problema é o meu problema. É eu sou o problema. Eu preciso melhorar. Eu preciso buscar uma razão. Porque qual é o motivo? Era o meu príncipe encantado, era a minha princesa encantada, dos meus sonhos. E por que agora não vai dar certo? Alguma coisa aqui dentro da mente. Falta de conhecimento, discernimento da palavra de Deus. Falta de compreensão, ser sensato. Porque às vezes as pessoas ficam olhando só os defeitos. Nunca enxerga, né? Ver defeito é a coisa que mais fácil é, porque o defeito é negativo. O negativo é a coisa mais fácil de ver, né? Tudo que é negativo é fácil de ver. Difícil é ver o que é correto, o que é certo. O sofrimento muitas vezes não é suportado porque ficou desempregado, porque ficou sem emprego, agora como é que faz? Já não é mais aquele. Existem muitas coisas a ser tratado dentro desse assunto. Por isso a igreja precisa ter esse espaço onde vai estar sempre tratando, mesmo que ela não enxergue esse problema. Se há esse problema ou não, é necessário. Se a igreja está todo mundo de acordo, todo mundo bem, todo mundo sadio, mas tem um monte de pessoas do lado de fora que está precisando de um encontro de casal. Convida, aproveita e convida essas pessoas. Mesmo que não seja da igreja, convida para que elas vá passar um dia, 2 dias, não sei, ali conhecendo a verdade, a palavra de Deus, para que não cometa tantos erros, falhas como, né? Porque para tudo tem jeito. Tem jeito até para a morte, porque Jesus já solucionou isso tudo para nós. E que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa complementar esta palavra. E que Deus dê força e coragem para cada um de nós, a você que está aí, em qualquer lugar, seja no hospital, seja no trabalho, seja passeando, se divertindo, pescando, viajando de ônibus, avião, navio, onde você estiver, né? Trabalhando aí no campo, trabalhando na empresa, lutando aí pela vida e sobrevivência, que você
possa ter a alegria e a paz no coração. Que Deus abençoe você que assiste ao meu canal e que me apoia. Que você possa, se foi útil para você esse vídeo, compartilhe, deixa o like. Obrigado, meu Deus. Abençoa o nosso país, as nossas autoridades, o mundo. Abençoa, porque Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, está voltando.